Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrônica analógica, nossa última aula sobre aplicações do diodo semicondutor. Vamos estudar a região de ruptura e o diodo Zener e alguns circuitinhos utilizando o diodo Zener. Então, os objetivos são entender o efeito Zener e o efeito avalanche e entender e dimensionar circuitos reguladores de tensão que utilizam diodo Zener. Os pré-requisitos é entender as curvas características dos diodos, o uso dos modelos equivalentes e o funcionamento e dimensionamento dos circuitos retificadores com filtro capacitivo. Bom, então vimos em uma das aulas anteriores, rapidamente, como que funciona a região de ruptura, certo? Então eu tenho uma fonte com terminal positivo conectado numa região de tipo N e o terminal negativo é conectado na região, do lado da região tipo P, ok? E à medida que eu vou aumentando essa tensão, o que acontece é a polarização reversa do diodo, ok? O que acontece na região de polarização reversa? Bom, o terminal positivo aqui vai atrair elétrons aqui da região tipo N e o terminal negativo vai atrair lacunas da região tipo P, de tal forma que eu vou tendo os íons positivos aqui do lado N vão ficar descobertos e aqui íons negativos ficam descobertos, já que eu tenho menos portadores de cargas negativas, eles são atraídos para os cantos, né, digamos assim, certo? Pelo terminal negativo e positivo. Certo? E aí, como eu não tenho cargas livres aqui nessa região, ou na região de depressão, certo? Essa, digamos, o fato de descobrir ou não ter as cargas para compensar essas cargas dos íons positivos e negativos, deixa essas cargas descobertas e aí aparece o campo elétrico, ok? E esse campo elétrico fica nesse sentido. E à medida que eu vou aumentando essa tensão, a região de depressão vai aumentando ainda mais e o campo elétrico fica igual ao campo elétrico aplicado externamente. Ok? E a corrente idealmente seria zero, mas devido à contínua agitação térmica aqui do material, certo? Ocorre sempre quebra de ligações covalentes que vão liberar pares elétrons lacunas que são acelerados por esse campo elétrico que faz os elétrons irem na direção do terminal positivo e as lacunas em direção ao terminal negativo, ou seja, o que ocorre é a circulação de uma corrente pequena, a corrente de saturação, ok? Bom, mas isso acontece enquanto a tensão for, digamos, menor que essa tensão vesical, que é a tensão de ruptura do diodo, ok? Bom, e na região de ruptura, eu tenho dois fenômenos possíveis aí que podem acontecer, certo? Então vamos estudar o diodo Zener, pela ruptura Zener, ok? Primeiro, repare que eu imaginei aqui um material altamente dopado, certo? E apliquei uma tensão aqui que vai ser igual à minha tensão de Zener, ok? Ou igual à minha tensão de ruptura do diodo em questão, né? Bom, o que acontece? Na região de depressão tem uma certa largura W, ok? E essa largura, obviamente, vai depender da tensão externa aplicada e do nível de dopagem do material, ok? Como o nível de dopagem do material que eu estou imaginando que seja alto, ok? Isso quer dizer que o meu W vai ser pequeno, certo? Ou seja, eu tenho muitas cargas positivas, muita concentração de íons positivos e negativos, então, por uma mesma tensão, eu preciso de uma menor largura aqui, certo? E o campo elétrico resultante é dado pela tensão externa aplicada dividido pelo W, ok? Que é a largura da região de depressão, que nesse caso aqui então tende a ser estreito, certo? Bom, o que acontece, né? Eu tenho ainda a geração de pares elétrons gerados termicamente, ok? Mas quando eu chego na região de ruptura ou na tensão de ruptura do diodo, o que acontece é que esse campo elétrico é tão intenso, ok? Já que eu vou, digamos, eu vou aumentando o V, certo? O W não vai aumentando na mesma proporção, então o campo elétrico vai ficando mais intenso até que chegue no valor da tensão de ruptura, certo? E esse campo elétrico é tão intenso que ele vai conseguir, o próprio campo elétrico, quebrar ligações covalentes, certo?
e quando quebra ligações covalentes, da mesma forma que os pares elétrons-lacunas gerados termicamente, esses pares elétrons-lacunas gerados pela aplicação do campo elétrico vão gerar pares elétrons-lacunas que vão ser acelerados, e à medida que eu vou, digamos, se aumentar um pouquinho mais essa tensão, esse campo elétrico aumenta mais um pouco, eu já estou, digamos, nessa região crítica, né? O valor do campo elétrico tem um valor crítico que é suficiente para quebrar ligações covalentes, e qualquer aumentozinho aqui da tensão externa vai provocar um pequeno aumento no campo elétrico que vai provocar o aparecimento de mais pares elétrons lacunas, ou seja, um comportamento exponencial. Ok? Certo. Bom, outro fenômeno que pode ocorrer é a ruptura por avalanche. A ruptura por efeito Zener ocorre para diodos com tensão de ruptura inferior a 5 volts. Ok? Para diodos com tensão de ruptura maior do que 7 volts, certo? O que acontece é que o pessoal faz a dopagem do material menor do que nos diodos com ruptura Zener, certo? Usualmente essa dopagem é diferenciada em uma das camadas, que eu estou imaginando por igual, ok? A dopagem das duas camadas. Mas, enfim, o que acontece é que, digamos, por uma mesma tensão, certo? Eu tenho uma largura da região de depressão maior, ok? Então, digamos, por uma mesma tensão, eu preciso ter uma certa quantidade de cargas aqui, positivas e negativas, para equilibrar essa tensão, esse campo elétrico aplicado externamente com esse campo elétrico aqui, certo? Então, como eu tenho menos íon, uma densidade menor de íons positivos e negativos, isso quer dizer que o meu W, digamos, é maior do que naqueles diodos que são projetados para tensão de ruptura por efeito Zener. Então, o que acontece? Né? Os elétrons, as ligações covalentes são quebradas, são geradas termicamente e estão sempre sendo quebrados, ok? Na região abaixo de ruptura, certo? Mas esses pares elétrons-lacunas são acelerados por esse campo elétrico, ok? E acima desse valor de ruptura, ok? Projetado por diodo específico, certo? O que vai acontecer é que o elétron e a lacuna vão percorrer uma certa distância, certo? A largura da região de depressão é suficiente para ele percorrer essa distância e ganhar energia através da aceleração do próprio campo elétrico, de tal forma que ele vai colidir com outras ligações covalentes. E essa colisão com outras ligações covalentes, como esse elétron foi acelerado e ganhou energia suficiente, ele vai colidir com ligações covalentes com energia suficiente para quebrar ligações covalentes e gerar outros pares elétrons-lacunas. E o campo elétrico ainda tem uma intensidade suficiente e a largura da região de depressão é suficiente para que esses novos elétrons também se colidam com outras ligações covalentes e gerem outros pares lacunas que, por sua vez, vão sendo acelerados e vão colidindo com outras ligações covalentes e assim por diante. Por isso, ruptura por avalanche ou efeito avalanche. Ok? E, obviamente, a corrente tende a crescer exponencialmente para pequenos aumentos da tensão aplicada externamente. É isso, acima da região de ruptura. Ok, pessoal? Um efeito interessante que um aluno me fez em aula, eu no momento não soube responder, certo? É que a tensão de ruptura aumenta com a temperatura, certo? Quando eu estava esperando que diminuísse, na verdade a tensão de ruptura tende a aumentar com a temperatura para diodos que têm a ruptura por avalanche, ok? Os diodos que têm ruptura por efeito Zener, não, aí ele tem o efeito contrário, a tensão de ruptura tende a decrescer com o aumento da temperatura, ok? Isso porque na ruptura Zener, o que acontece é que quando eu aumento a temperatura, as ligações covalentes, né, vão ganhar energia pela temperatura, certo? E somado com a energia do campo elétrico externo aplicado, ou seja, eu preciso de um campo elétrico menor, uma intensidade de campo elétrico menor, já que a temperatura já está fornecendo uma parte dessa energia, ok? Então, com uma tensão externa menor, ele vai atingir a tensão de ruptura, isso por efeito Zener.
ok? Quando eu tenho um diodo projetado para operar com efeito avalanche, certo? O que vai acontecer é que, como eu mencionei aqui, né, os elétrons, os pares elétrons lacunas, certo? Eles vão, gerados termicamente, eles vão percorrer uma certa distância, certo? Esses elétrons e lacunas livres, eles na verdade, eles, digamos, estatisticamente, eles vão perdurar um tempo suficiente, ok, para percorrer uma distância suficiente para ganhar uma energia suficiente para colidir com outras ligações covalentes com energia suficiente para quebrar outros pares elétrons lacunas. Com o aumento da temperatura, na verdade, a estrutura do material, por agitação térmica, ele fica vibrando mais, ok? Então, o que acontece é que, com o aumento da temperatura, essa vibração aumenta e os pares liberados aqui, elétrons lacunas, na verdade, eles têm mais dificuldade de percorrer uma certa distância, certo? Eles acabam colidindo com a estrutura atômica antes de ganhar energia suficiente, certo? E simplesmente não provocam um efeito avalanche. Ok, então eu preciso acabar aplicando uma tensão maior, aumentar a intensidade do campo elétrico, para que com essa vibração maior ele ganhe energia suficiente para colidir com ligações covalentes, com energia suficiente para quebrar essas ligações covalentes. Ok, e por isso é que a tensão de ruptura para diodos com ruptura por avalanche aumente a sua tensão de ruptura. Bom, aplicações do diodo Zener, ok? Então, a principal aplicação, na verdade, para o diodo Zener seria para proteção, ok? Para evitar sobretensão, ou evitar surtos de tensão, e para circuitos que utilizam, que requerem regulação, ok? Essa característica Zener, que essa tensão na região de ruptura fica constante, né? Se adequa muito bem para a regulação de tensão. Certo? Então, vamos dar um exemplozinho aqui de resolução de circuito com diodo Zener, certo? Então, um circuitinho simples aqui, certo? Um Zener com tensão nominal de ruptura de 10 volts e uma potência máxima que ele consegue dissipar, 30 mW. Se ele chegar a uma potência maior que 30 mW, a temperatura na junção dele vai ultrapassar a temperatura máxima permitida e ele queimaria, certo? Então, bom, como determinar o ponto de operação? Essa é a questão desse circuito, né? E qualquer circuito com diodo, na verdade, inicialmente a gente não sabe qual é a região de operação do diodo, se ele está na polarização direta, reversa ou na ruptura, ok? Obviamente, olhando pelo circuito aqui, eu sei que ele tende a estar polarizado reversamente, mas ainda não sei se ele está nessa região aqui ou na região de ruptura. Ok? Então, vamos imaginar inicialmente, como hipótese inicial, que a corrente através dele é zero, ou seja, vamos admitir que ele está na região polarizada reversamente, mas não atingiu a tensão de ruptura. Ok? Essa é a nossa hipótese inicial. E vamos equacionar, então, considerando que então, o IZ é igual a zero, certo? Se o IZ é igual a zero, é como se não existisse esse diodo aqui, certo? E eu tenho simplesmente um circuito com divisor resistível. Ok? E a tensão de saída vai ser o quê? A tensão de entrada vezes o ganho do meu divisor de tensão. Ok? Que no caso vai dar 8,73 volts, que é menor que a tensão de ruptura de 10 volts, né? Isso quer dizer que a hipótese inicial que eu considerei realmente ela estava correta, certo? E os cálculos então estão corretos e esse é o ponto de operação do diodo. Simplesmente isso. Ok? O ponto de operação do circuito e do diodo. Ok, bom, vamos agora mudar a resistência de carga para 3K e vamos descobrir um novo ponto de operação. Então a gente vai partir da mesma hipótese inicial, que ele está operando na região de polarização reversa, mas não na de ruptura, certo? Então IZ igual a zero, aplico a equação do divisor de tensão, certo? E chego ao valor de 12 volts, que é maior que a tensão de ruptura, ok? Bom, obviamente o diodo não pode estar com 12 volts nos terminais dele, certo? Porque antes disso ele vai começar a absorver corrente, e se ele está começando a absorver corrente, então isso quer dizer que a minha hipótese inicial estava errada, certo? Então se a hipótese inicial estava errada, obviamente esses cálculos também estão errados, certo? Então o que eu faço?
Bom, agora eu sei que o Zener, então, não está somente na região de polarização reversa, mas também está na região de ruptura, certo? Se ele está na região de ruptura, então eu sei que a tensão em cima dele vai ser igual à tensão de ruptura, que é 10 volts, ok? E essa inclinação para diodos Zeners, eles são projetados de tal forma que essa inclinação aqui é bem próximo de 90 graus, embora idealmente na realidade não seja, certo? Que a tensão de Zener, tensão de ruptura, varie o mínimo possível com a temperatura também, ok? Bom, então eu tenho 10 volts aqui, certo? Eu tenho que a corrente nesse resistor IR aqui vai ser o que? A tensão, lei de Ohm, tensão em cima dele é o que? 16 volts menos 10 volts dividido pela resistência, que me dá 6 miliamperes, ok? E é interessante e importante reparar que essa corrente aqui não depende da corrente, do valor dessa resistência aqui, ou não depende da corrente de carga, ok? Repara que independentemente do valor dessa resistência, essa corrente aqui vai permanecer constante desde que eu não varie a tensão de entrada, ok? E, obviamente, desde que o Zener se mantenha na região de ruptura, ok? Se eu tiver essas duas condições satisfeitas, essa corrente IR não vai variar, mesmo que eu varie a carga RL, ok? E a corrente através do Zener é o que? A corrente através desse resistor, que, digamos, é constante, satisfeita as condições que eu disse, ok? Menos a corrente de carga, ok? Isso quer dizer que se a corrente de carga variar, a corrente de Zener também varia, certo? Ou seja, essa corrente aqui, digamos, pode aumentar e vai ocasionar a diminuição dessa corrente, já que a soma das duas tem que ser constante igual a IR, ok? Ou se essa aqui diminuir, essa aqui vai aumentar e eu vou dissipar mais potência no Zener, certo? Para satisfazer essa condição aqui, desde que a tensão de entrada não mude e que o diodo continue operando na região de ruptura. Ok? Então, fazendo as continhas, né, a corrente através do resistor, então a gente já calculou 6 mA e a corrente de carga pela lei de Ohm, 10 volts, que é a tensão em cima do resistor, dividido pela resistência de carga, então dá 2,67 mA através do diodo Zener, ok? Circulando reversamente. E a potência dissipada do Zener, para ver se o diodo não vai ultrapassar a potência máxima permitida, 10 volts, que é a tensão nominal, tensão vezes corrente, certo? 26,7 miliwatts, que está abaixo da potência máxima dada pelo exercício, ok? Obviamente no datasheet eu teria que verificar também as condições de operação, a temperatura ambiente permite essa potência máxima dissipada, teria que ver direitinho para ter certeza, principalmente porque ele está muito perto da potência máxima dissipada. Ok, mas esse foi o valor dado nesse exercício, então não precisa se preocupar com isso agora. Ok. Bom, então vamos fazer um outro exemplo aqui. Agora vamos supor que minha tensão de entrada vai variar entre 44 e 56 volts. Então isso aqui é mais ou menos a variação de tensão de um circuito alimentado por 4 baterias em série. 4 baterias de chumbo ácido em série. Ok, digamos, de modo geral, considera-se que a tensão de entrada varia entre 11 volts e 14 volts mais ou menos, certo? E isso vai alimentar esse circuito e eu quero fazer uma fontezinha porque eu quero obter 10 volts para alimentar algum circuitinho auxiliar, ok? Essa é a ideia desses circuitos de diodo Zener que eu opero como regulador de tensão, ok? E digamos que eu precise de 10 volts e com um nível de ondulação, um nível de regulação bom, certo? Para alimentar o que eu preciso aqui na frente. Bom, então para projetar esse circuito, né, e projetar para resolver esse exercício que pede para calcular a faixa de valores de RL que mantém o circuito funcionando como regulador de tensão. Eu tenho que ver a pior condição do ponto de vista da regulação, certo? Que é quando a tensão de entrada atinge seu valor mínimo e quando a corrente de carga atinge seu valor máximo. Ok? Isso porque, né? Repare que para mim garantir a regulação, isso quer dizer que a corrente aqui tem que ser maior que um valor mínimo dado por datasheet.
ok? Ou, idealmente, né, que o ganho do divisor de tensão aqui seja tal, vezes a tensão de entrada, seja tal que a tensão na carga seja 10 volts, considerando IZ igual a zero, ok? Então, repare que isso vai me dar um certo valor de corrente nesse resistor, certo? E se eu diminuir a resistência de carga, ou se aumentar a corrente de carga, quer dizer que eu aumento essa corrente aqui, isso quer dizer que sobra menos corrente para passar no zener, ok? Pode chegar a um certo valor de corrente que, digamos, tenda a ultrapassar esse valor aqui que eu projetei, certo? E na verdade o que vai acontecer é que a tensão de saída vai tender a cair e eu perco a minha regulação, certo? Então, a pior condição para garantir o valor de R aqui seria para a tensão mínima, já que se eu projetar para a tensão máxima, a corrente aqui tende a ser maior, ok? E aí quando tiver no ponto de operação que a tensão de está menor, a corrente vai ser menor e pode não ser suficiente para fornecer a corrente de carga, ok? Então, meu V0 é a tensão de ruptura do zener, vezes a tensão de entrada mínima, vezes o RL mínimo dividido por R mais RL mínimo. Repara que isso aqui é o ganho do divisor de tensão, certo? Então, quando eu tiver a mínima tensão de entrada e o menor ganho do meu divisor de tensão, certo? É essa situação que eu teria a mínima tensão aqui na minha saída, ok? Que tem que ser 10 volts, certo? Qualquer variação fora desses valores, ou seja, se aumentar um pouquinho a tensão de entrada, isso quer dizer que essa tensão de ruptura tenderia a aumentar, certo? E aí o zener, o que ele faz? Ele absorve o excesso de corrente que eu tiver em R, ok? Nessa condição exata, o IR seria igual ao IL e o IZ seria igual a zero, ok? E eu teria ainda 10 volts aqui, certo? Se eu aumentar um pouquinho a tensão de entrada, o IR tenderia a aumentar, eu mantendo a corrente de carga constante, o zener absorve o que aumentou de R, ok? Ou se eu variar o RL, se eu aumentar o IRL, quer dizer que a corrente de carga diminui, ou seja, o IR era constante, diminui esse aqui, aumentou a corrente de zener, certo? Se eu diminuir a corrente de carga, aí não, a corrente iria aumentar com o mesmo valor de R, a corrente de zener aqui, digamos, está no zero aqui, no limite, né? Tenderia a ficar, digamos, negativa, né? Na verdade, o que acontece é que a tensão de saída vai cair, ok? Então, fazendo as continhas aqui, eu vou encontrar aqui, isolando o valor do RL mínimo, ok? Resistência de carga mínima, que vai me dar a corrente máxima de carga, fazendo as continhas, encontro 294,1 ohms, ok? Então, repare que se eu usar esse valor de resistência mínima aqui, certo? Então, eu tenho que quando o VI tiver seu valor mínimo, ok? Eu vou ter a corrente R igual a corrente L, certo? Se eu aumentar a resistência de carga, a corrente que estava passando na carga começa a se desviar para o diodo zener. O que vai acontecer? O zener vai dissipar mais potência, certo? E da mesma forma, se eu aumentar a tensão de entrada, eu vou ter uma corrente maior em R, a corrente em L eu não estou mexendo, então vai aumentar a corrente no zener dissipada também, certo? Então, para mim garantir a regulação de tensão de saída, não só eu tenho que me preocupar com a regulação, mas também com a potência máxima dissipada do zener. E a pior condição do ponto de vista da potência dissipada é essa que eu falei, né? Quando eu tiver a máxima tensão de entrada e quando a corrente de carga for tiver seu valor mínimo, ou RL tiver seu valor máximo, certo? Então, a corrente mínima de carga vai ser o quê? O IR máximo menos o IZ máximo permitido pelo diodo, ok? Certo? O IR máximo é o quê? A pior condição aqui, né, que vai me dar o máximo valor de corrente circulando por aqui. Tensão máxima de entrada, menos 10 volts, dividido por R. Ok? Essa é a máxima corrente que eu posso permitir passar aqui, certo? E o máximo que eu quero que passe no zener é dado aqui, 32 mA, certo? Então, fazendo uma continha aqui, então quer dizer que a corrente de carga tem que ser pelo menos 14 mA, ok? E, então isso vai me dar uma resistência de carga máxima, um R máximo, né, de V0 sobre L de 714,2 ohms, então isso quer dizer que minha resistência de carga tem que estar sempre entre 294,1 ohms
e 714,2 ohms, ok? Se a resistência de carga for maior do que isso, eu vou estar dissipando uma potência maior que a desejada no Zener, e se for menor do que esse valor aqui, de 294,1, eu vou perder a regulação da tensão de saída, ok? E usualmente é isso que se tem que verificar nesses circuitos que utilizam diodo Zener, ok? Bom, eu vou falar bem rapidamente aqui de fonte regulada Zener. Isso aqui, digamos, é um exercício meio que tradicional em analógica, mas na verdade já está ultrapassado. Isso aqui ninguém mais usa na prática, ok? No máximo se utiliza alguma coisa desse tipo, um Zenerzinho para gerar uma alimentação auxiliar para alguma coisinha, uma referência que você quer alimentar, ok? Normalmente não é utilizado nem para alimentar circuitos, ok? Porque na verdade isso aqui é altamente ineficiente, ok? O rendimento disso, as perdas, certo? Devido às perdas nesse resistor série e nesse Zener são altas, ok? Então isso está limitado em poucos watts aí, ok? Normalmente miliwatts, na verdade. Bom, mas o problema, digamos, de uma fonte regulada é o que? Então eu tenho uma tensão de alimentação da rede, 220 volts, é a tensão nominal. Eu normalmente escolho um transformador que tem uma relação de transformação que é fixa, certo? Então, por exemplo, 220 para 15 volts, certo? E eu quero alimentar por exemplo, uma porta lógica aqui, a família CD4000, certo? Que me dá essas condições aqui, ou seja, a tensão de alimentação tem que ser no máximo 18 volts, certo? E a operação recomendada tem que ser entre 3 e 15 volts, ok? Bom, então repara que se eu usar isso daqui, 220 para 15 volts, uso um retificador, certo? Obviamente esse valor aqui vai aumentar instantaneamente de 0 até o valor de pico e depois ele vem para o negativo. Tensão negativa no CI, na alimentação do CI, iria causar a queima desse CI. Ok, então o que eu faço? Primeira coisa, eu vou retificar, porque aí o valor só fica entre 0 e um valor de pico, certo? Se eu calcular o valor médio dessa forma de onda, eu vou ter 3,5 volts, digamos, o valor médio até atenderia essa faixa de operação, só que instantaneamente esse valor aqui vai atingir 21,2 de pico, que ultrapassa em muito o valor máximo admitido, então muito provavelmente ele, digamos, partiria do zero, não estaria funcionando. Quando chegasse aqui nos 3 volts, ele ia começar a funcionar, até os 15, 18 volts ainda funcionaria, e aqui ele iria queimar, ok? Ou se ele sobrevivesse, quando chegasse perto do zero aqui, ele ia parar de funcionar de novo, ou seja, ou ele ia queimar, o que é mais provável, ou ele ia ficar entrando e saindo em operação em 120 Hz, ok? O que obviamente não é desejado, certo? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, vou 220, eu vou escolher uma tensão menor aqui, uma relação de transformação maior do transformador, que vai dar 12 volts CA, certo? Boto um retificador com filtro capacitivo, um retificador com filtro capacitivo, que vocês já viram como funciona, e isso vai me dar um valor máximo aqui de 17 volts. Boto capacitância suficiente para modulação de 10%, então eu vou conseguir uma oscilação mais ou menos entre 15,2,3 volts e 17 volts, um valor médio de 16,2 que fica, digamos, mais ou menos aqui dentro da região aceita de operação, embora ainda fique um pouco fora da região recomendada, ok? Mas, digamos, a tendência é que funcionasse. Eu poderia escolher um outro valor de tensão aqui, se eu quisesse, se eu aceitasse uma tensão menor de alimentação também, ok? Essa ondulação baixa, digamos, já seria suficiente para fazer ele funcionar razoavelmente, ok? Mas tem um problema, né? A tensão da rede, certo? A concessionária não garante 220 eficaz a todo instante, né? Usualmente ela dá uma faixa de operação que usualmente vai ficar entre mais ou menos 10%, dependendo da região, aí pode até chegar a mais ou menos 20%, ok? Na prática. Certo? Isso quer dizer que, embora eu tenha usado o transformador de 220 para 12, ok? Quando a concessionária estiver fornecendo menos de 10%, ou seja, cerca de 200 volts AC, RMS, certo? E ela pode fazer isso, certo? A minha tensão de 12 volts não vai ser mais 12 volts, e a tensão máxima aqui vai cair de 17 volts para 15,27, ok? Se eu
considerar uma ondulação de cerca de 10%, isso quer dizer que o meu valor médio aqui variou de 16,2 volts até 14,5 volts, o que ainda, digamos, para esse exemplo específico, ainda atenderia, embora eu tenha uma variação considerável do valor médio, ok? Bom, mas eu posso operar com mais, a concessionária pode me fornecer mais 10%, ou seja, cerca de 240 volts, ou seja, né, a minha tensão máxima aqui retificada, aqui eu estou desprezando as quedas de tensão dos diodos, ok? Só por simplicidade, certo, pessoal? Minha tensão máxima no capacitor iria para 18,67, sairia da faixa recomendada, certo? O valor médio, na verdade, aqui, certo? Estaria em 17,7, também estaria muito próximo do máximo, ok? E acima do recomendado, certo? Então, repare que essas oscilações da tensão na rede provocam sérias variações das tensões na saída do filtro capacitivo, certo? Ou seja, né? Normalmente, quando eu vou operar com cargas eletrônicas, além dessa filtragem aqui, que reduz a ondulação da tensão do capacitor, eu preciso de um regulador de tensão, ok? Para pelo menos, digamos, compensar essas variações da tensão da rede, certo? Mas também para atenuar essa ondulação de 10% que a gente utiliza, né? Digamos, a gente poderia até colocar uma capacitância muito alta para reduzir, em vez de 10%, 1%, certo? Mas a quantidade de capacitor ia ficar grande, ou seja, eu ia pagar caro. O capacitor não é um dos elementos mais caros, ok, na eletrônica, certo? Então ia ficar uma fonte cara, certo? E além disso, com o aumento da capacitância, eu tenho uma redução do ângulo de condução, um aumento dos valores de corrente de pico. O meu retificador, meu transformador e a própria rede elétrica iriam sofrer, eu ia ter que superdimensionar isso daqui para suportar esses picos elevados de corrente, ok? E eu injetar uma série de harmônicas na rede também, certo? E não iria resolver o problema da variação da tensão da rede, mais ou menos 10, 20%, certo? Então, na verdade, o que eu preciso usualmente para alimentar uma carga eletrônica, certo, é manter uma regulação, certo? E usualmente a gente pensa em atenuar essa ondulação em 120 Hz para a ordem de milivolts, ok? Normalmente isso é desejado para a maioria das cargas eletrônicas, certo? Circuitos integrados, amplificadores operacionais ou mesmo processadores, certo? Então, o que está acontecendo é que eu tenho esse tipo de forma de onda aqui, que vem do retificador do filtro capacitivo, e eu quero uma tensão quase que constante na carga, então eu posso usar a característica da região de ruptura do diodo Zener, ok? E projetar um regulador a Zener que faça esse serviço aqui, certo? Digamos, o problema clássico de eletrônica seria como dimensionar esse circuito aqui, de forma que ele garanta a regulação de tensão de saída para uma faixa de carga. Essa carga normalmente não é constante, pode drenar mais ou menos corrente, certo? E considerando essa faixa de variação de tensão de entrada e, além disso, considerar a tolerância dos componentes comerciais. O resistor aqui pode ser mais ou menos 10%, 5% ou 1%. Ok, usualmente o pessoal pensa em usar resistor mais barato possível, mais ou menos 10% tende a ser o mais barato possível. Ok, então um exercício típico, né, seria projetar um retificador em ponte completa com um retificador qualquer, né, mas com filtro capacitivo, uma ondulação típica de 10%, 10, 15%, tensão de entrada mais ou menos 10% e, digamos, eu quero fornecer 15 volts para algum circuito que vai drenar entre 0 e 10 mA, então a questão seria como projetar o circuito, certo? E aí eu tenho que, na verdade, pensar nas piores condições de operação que a gente viu lá atrás, certo? Então, por exemplo, o valor do RZ, daquele resistor que vem em série lá com capacitor, entre o capacitor e o Zener, certo? Para mim garantir que eu forneça um valor mínimo de corrente, no datasheet normalmente esse valor mínimo é dado, certo? Ou quando não é dado a gente utiliza 5%, ok, da corrente máxima nominal do diodo, certo? Então eu tenho que garantir que a todo momento esteja passando pelo menos esse valor mínimo de corrente reversa no Zener, garantindo que eu opere na região de ruptura e que eu tenha a minha tensão nominal de saída, certo? Do ponto de vista da regulação, a gente viu que a pior condição possível é o quê? Quando eu tenho a mínima tensão de entrada. Então, seria o VC mínimo na condição da rede a menos 10%
do nominal, 220 menos 10%, por exemplo. Certo? E na condição de carga máxima, já que na condição de carga máxima, a carga vai, digamos, roubar o máximo valor de corrente que passa através da corrente RZ, certo? E o que sobrar tem que ser o IZ mínimo, certo? E além disso, né, o valor de RZ, eu vou escolher um valor comercial, então, por exemplo, eu vou escolher 1K, certo? Mas se for 1K com 10% de tolerância, ele vai estar entre 900 e 1,1K, ok? Então, esse 1,1K ele tem que satisfazer também essa condição aqui, certo? Para que, se eu for fabricar 1 milhão de fontes, certo? Então, eu vou ter valores de RZ que vão de 900 até 1,1K, certo? E todas essas minhas fontes têm que funcionar, elas têm que garantir essa condição aqui, certo? Então, tem que considerar a pior condição possível de valor de resistência também, certo? E também tem que verificar a pior condição do ponto de vista de dissipação da potência no Zener, ok? Que vai ocorrer quando tiver o máximo de tensão no capacitor, que no caso vai ser mais 10%, 220 mais 10%, por exemplo. E quando tiver o menor valor de resistência de carga, ok? E isso daí aí a corrente que está passando através do resistor RZ vai passar totalmente na carga, ok? Já que a minha corrente mínima de carga, no caso, é nula, ok? Certo? E isso vai provocar a máxima dissipação de potência no Zener, então esse seria o pior caso do ponto de vista de dissipação de potência do Zener, ok? Além disso, eu teria que escolher o transformador que eu vou utilizar, certo? Vai ser 220 para 15, para 12 ou para 9, ok? Usualmente a gente parte de digamos, um chute inicial, certo? E usualmente esse chute inicial é que é um valor de relação de transformação que ocasione que a tensão mínima no capacitor de filtro seja pelo menos 1,2 vezes a tensão nominal do Zener, ok? Então eu parto desse, digamos, chute inicial, faço o projeto do circuito e vejo se eu consigo um bom projeto. Se eu não conseguir, eu posso variar essa relação de transformação aqui, certo? Bem como variar a potência dissipada do Zener. O Zener escolhido, se ele vai ser de 1000 watts, de 1 watt, ou qual vai ser a potência nominal desse Zener. Ok? E aí eu uso as equações que a gente utilizou antes. Lembrando que agora o meu capacitor vai alimentar não só a carga, mas também vai alimentar aquele resistor RZ, o diodo Zener e a carga, e tudo isso dissipa a potência. Então, essa potência que entra na equação do capacitor vai ser dada por isso daqui. E, obviamente, se o valor do VC médio aqui, é o valor médio de tensão no capacitor, do ponto de vista de dissipação de potência, ocorre quando eu estou com a rede mais 10%. Ok, pessoal? Bom, então esse é só para vocês terem ideia num problema típico aí de projeto de fonte, né? Mas, como eu disse, fontes exclusivamente com uma fonte com retificador, filtro capacitivo, transformador e Zener raramente é utilizado hoje em dia, ok? Bom, então vimos os principais conceitos, o efeito Zener e o efeito avalanche, e com o princípio, aí, como dimensionar círculos reguladores de tensão a Zener e o princípio de fontes puramente a Zener, ok? Certo? Obrigado, pessoal.